Hoje tem análise de fato no Jornal da TVC. A gente recebe a secretária estadual da Fazenda, Fernanda Pacobaíba, para falar sobre a reforma tributária e também a saúde fiscal aqui do nosso Ceará. Secretário, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Cristian. Obrigada aí pela oportunidade. A gente que agradece. Olha, a proposta da reforma tributária que está em tramitação em Brasília deve criar aí um novo imposto, é o IVA, entre outras coisas. Qual a avaliação que a senhora faz dessa proposta lá em Brasília da reforma? Assim, quando a gente fala em proposta de reforma tributária, a gente precisa saber do que é que a gente está falando, porque, na verdade, tem várias propostas. Normalmente, quando as pessoas estão falando de proposta da reforma tributária, o carro-chefe hoje está na proposta de emenda constitucional número 45 de 2019, que tramita na Câmara dos Deputados. Certo. Essa proposta, ela é fruto de um trabalho desenvolvido num think tank, né, lá no estado de São Paulo, que congrega grandes empresas do Brasil e que trouxeram a estruturação do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que ele tem uma estrutura de IVA, como você falou. Porque o que é o IVA? O IVA é uma nomenclatura utilizada praticamente por grande parte dos países democráticos, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Certo. E à medida que as mercadorias, digamos, ela é produzida na indústria, vai para o atacado, vai para o varejo, vai para o consumidor final, cada etapa dessa ela vai agregando valor, né? E aí, o IVA, ele tem uma perspectiva de tributar essa agregação. E taxa no consumidor final? Exato. Tá. Assim, no final, que é importante a gente saber, independentemente do modelo, o tributo ele é sempre suportado por quem ao final consome. Porque os empresários, o industrial, o atacadista, eles, logicamente, eles têm que pagar aquele tributo, eles dão antecipada, mas eles simplesmente, certamente, colocam no preço. E quem suporta mesmo a carga tributária é o consumidor final. É o nosso bolsinho que vai sofrer. Somos nós. É. Secretário, pelo que eu entendi, o IVA, ele vai ser uma arrecadação federal. O governo federal ele recolhe esse tributo e distribui para os estados. Isso independente do valor ou do tamanho, por exemplo, Ceará e Piauí receberiam a mesma receita. É assim que vai funcionar? A proposta é essa? Não, não é bem assim. Tá. Na verdade, o que é que se está pensando? Como a proposta da PEC 45, e aqui eu vou me fiar nessa proposta que eu diria que é a que está carro-chefe, né? A proposta dela, na verdade, é criar um imposto que teria uma parcela da União, uma parcela dos estados e uma parcela dos municípios. Ele seria sempre um imposto devido no destino. Então, assim, vamos lá. O estado do Ceará, que é um estado tem bastante consumidor de coisas, porque a gente sabe que existe no Brasil uma concentração de indústrias na região sudeste. Certo. Então, nós consumimos muito. Então, o estado do Ceará, à medida que ele consumisse mais, quanto mais produto entrasse no Ceará, mais IVA ia ficar para o Ceará. Certo. Se entrar menos produto no Piauí, o Piauí ficaria com uma parcela menor. O que é importante a gente saber. A tributação no destino, ela, em tese, ela é favorecedora dos estados do Nordeste, por exemplo. Por quê? Porque nós somos estados muito consumidores e pouco produtores, né? Por essa concentração de indústrias que realmente a gente se efetiva nas regiões sul e sudeste. Então, nesse sentido, todas essas propostas, elas prevêem um tempo para que você faça a transição da estrutura. Porque, em tese, o Ceará ganharia mais do que ele está ganhando hoje, só que São Paulo perderia. Mas isso não desestimula a vinda de novas empresas, por exemplo? Aí é uma outra questão, porque, de fato, o IVA da PEC 45, né, que é o IBS, ele vem se fundar numa noção de neutralidade. E aí o Bernardo Api, ele fala muito bem disso, ele explica bem, dizendo, olha, não tem menor sentido uma empresa se instalar no Ceará se lá não é o grande mercado do consumidor, ou se aquele estado ele não tem uma potencialidade para atrair aquele nível de investimento, ou não tem uma característica, às vezes, de região para atrair. E haveria um rearranjo, certamente, na distribuição dessas empresas. E, eventualmente, dependendo do modelo que passe, isso pode impactar, sim, na atração de novos investimentos para a região Nordeste. A gente está no momento, acabou de ser... terminou o prazo do pagamento da primeira parcela do IPVA com desconto. Sim. Até o dia 10 a gente vai ter a oportunidade de pagar a primeira parcela do valor parcelado.
qual o impacto do IPVA para o Estado, por exemplo, e como é que ele é utilizado? Porque eu vejo muita reclamação nas ruas, a senhora até já falou sobre isso Já. aqui para a gente, queria que a senhora ressaltasse, onde é que o IPVA é empregado de fato? Porque o povo acha que vai diretamente para asfalto, para estradas, e não é assim que funciona. Não, não necessariamente. O IPVA é um imposto muito importante para todos os estados. É um imposto que ele incide sobre propriedade de veículos automotores. E aí o que é que acontece? Ao recolher aquele valor, você tem duas destinações, por determinação constitucional. Metade da arrecadação fica nos estados. Fernanda, pode ser gasto com o quê? Pode ser gasto com qualquer política pública. Então, você pode recolher o que for prioridade. Então, quando a gente faz o orçamento, né, quando o chefe do Poder Executivo manda o orçamento para a Assembleia Legislativa para votação, e nos gastos de saúde, de educação, de segurança, já estão misturados os valores de IPVA. E, da mesma forma, a outra metade, porque metade vem para o Estado, metade vai para o município em que está emplacado o veículo. E lá o prefeito, né, com a Câmara dos Vereadores, vai indicar quais são as prioridades na gestão e vai elencar, contar com um orçamento, logicamente, que eventualmente você paga o IPVA e aquele dali pode estar beneficiando a escolinha do teu bairro. Pode beneficiar a UPA, em que você foi atendido. Então, é bem dinâmico o IPVA. Na abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa, o presidente Dr. Sarto ressaltou a saúde fiscal do Ceará e o governador muitas vezes atribui isso ao trabalho desenvolvido pela Secretaria da Fazenda. Como é que a gente conseguiu? Porque o Estado tem sido referência já há alguns anos na saúde fiscal, folha de pagamento de servidor em dia, investimento em obras que a gente vê acontecendo muito aqui no Ceará todo. Qual é a matemática que o Ceará faz para conseguir, na contramão do que a gente vê no país inteiro, por exemplo? Isso. Assim, um dado que o governador, né, apontou naquele dia, nós não tínhamos todos os relatórios fechados das 27 unidades da federação e o Ceará, mais uma vez, é primeiro lugar no país em investimento público. Quase 10,6, 10,59 investir da nossa receita corrente líquida vai para esse investimento público. Então, isso representa mais de 2 bilhões de reais que o poder público investe em segurança, em investimentos relacionados à segurança, saúde, educação, cultura, ciência, tecnologia, enfim, uma série de coisas. Qual é o segredo? Eu diria que o Ceará ele tem várias boas práticas que, inclusive, nos credenciam hoje a sermos, né, de fato, capturados. As pessoas querem saber, os outros estados, os outros secretários, as pessoas vêm aqui. Eu acho que nós temos uma boa governança. Eu tenho estudado bastante essa questão da escassez e acho que a escassez, em alguma medida, ela define essa nossa cultura e faz com que nós consigamos realmente fazer mais com menos. Isso é um traço diferenciado, né, do Ceará, por essa questão hídrica, que sempre foi uma questão, né, assim, eu diria, é um desafio para a gente. Então, hoje, quando você pega a forma como a gente gasta, a possibilidade também de decisões colegiadas, o Estado do Ceará, ele conta com um conselho de 5 secretários que eles conseguem, nós conseguimos, né? A Secretaria da Fazenda é um desses players, né? E a gente consegue harmonizar as políticas para atender da melhor forma. E, sem sombra de dúvida, o papel do governador Camilo Santana é um papel extraordinário, né, na condução desse processo, porque é uma pessoa que realmente se envolve pessoalmente. E conhece já com foi muita secretário também, né? Exato, Sabe ele tem como é que um funciona know-how, tudo. porque realmente gestão pública, ele tem peculiaridades que não são brincadeira. E ele tem muita expertise nesse sentido. Secretário, para encerrar, a gente está no meio de um debate sobre esse reajuste de combustível. O governo federal quer culpabilizar aí os estados e ninguém entende mais nada, só está pagando cada vez mais caro a gasolina ali no posto. O que é que deve acontecer, por exemplo? Olha, é uma questão, Christian, extremamente complexa. Então, de fato, primeiro eu acho que a gente precisa ter um bom debate nacional, que vai desde a forma da fixação de preços, política de preços, tributação federal, tributação dos estados. Acho que os governadores já deram uma excelente sinalização com a carta que foi assinada, inclusive pelo governador Camilo Santana, pontuando a importância desse tributo. Então, veja, nós temos toda uma estruturação de Estado que conta com a arrecadação desse imposto, que é um imposto que para a gente hoje é mais de 20% da nossa arrecadação. Então, isso representa aí, sei lá, pelo menos aí 3 bilhões de reais, que é o custo de uma segurança pública. Então, a gente precisa realmente aprofundar, porque é uma questão muito sensível e muito complexa. Ela não pode ser vista de uma forma, né, eu diria,
limitada, rasa, ela é uma questão muito complexa. Perfeito, secretário. Parabéns pelo trabalho lá. Muito obrigado pela presença aqui. Nós Viu? é que agradecemos e, enfim, muito obrigada pela oportunidade. Que é isso, volte sempre.